esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O que separa hoje tantos seres humanos da luz? É bem importante assim, porque muitos ficam temerosos assim, quando fica mais horas sozinho na sala de música, na sala de TV, mas quando fica estudando, não fica temeroso. Quer dizer assim, que a pessoa fica temerosa porque ela recebe também influência daqueles que se encontram nas suas proximidades. Mas quando estuda o livro Na Luz da Verdade, pode ficar mais tempo estudando, que depois ela vai andar pelos ambientes da moradia ou do seu trabalho e ela não fica receosa. Então o livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa condição de melhorar a influência que nós temos nas nossas imediações. E nós temos influência mesmo. A gente pode observar assim, a gente está num ambiente e a gente sente a presença diferente. Mesmo estudando o livro Na Luz da Verdade, também a gente sente a presença. O que separa hoje tantos seres humanos da luz, a pessoa precisa de lembrar assim. O amor do Criador é pureza e justiça. O amor dos seres humanos é conceder, é permitir. Então o que acontece? Tem uma diferença muito grande aí. Não tem pureza no amor dos seres humanos. Então o que vai acontecendo através dos milênios? Nós vamos descendo os degraus da vida. E os degraus nós sabemos assim que vai até o submundo, que vai até os planos inferiores. E os degraus também vão para os planos superiores. Quando a pessoa fica na sala de TV ou na sala de música, ela desce, porque ela está num amor brando, num sonho que não leva ela a lugar nenhum. E quando ela faz muitos passeios também, ela fica num sonho. Isso é bem grave assim, que nós podemos observar que muitos entorpecem. Tem que tomar um comprimido, tem que beber uma bebida que contém álcool. É bem grave assim. A pessoa tem que lembrar assim, o que dá para ela uma confiança, o que dá para ela uma determinação, é quando ela atua de acordo com a luz. Quer dizer, quando ela está estudando o livro Na Luz da Verdade e ela permite que aquelas informações e instruções entrem dentro dela, que nesses instantes de lucidez ela fez uma elevação até um grau mais alto e ela recebe energias melhores. É bem importante a pessoa começar a fazer a diferença. As referências que nós recebemos é que aquele meu conhecido, ele é meu irmão. Mas a pessoa tem que lembrar assim, se esse conhecido não está fazendo nenhum esforço para melhorar-se, como é que ele pode ser meu irmão? Nós sempre procuramos trazer o outro para o nosso nível, no jeito que nós falamos, do jeito que nós aceitamos. Então o que acontece? Num lar que era para nascer um espírito de luz, o descuido, de todas as maneiras, descuido de alimento, de vestir-se, de relacionar-se, receber influências, o espírito de luz não vem. Vem um espírito que possibilitou subir das trevas para encarnar. Então nós sempre falamos assim para o nosso próximo de bondade. Essa é a conversa que nós ouvimos, que temos que colaborar, que temos que ajudar o nosso semelhante. Nós temos que ajudar, temos que colaborar com o semelhante que está fazendo esforço para servir a luz. Isso é bem importante, cada um ir observando como é que ele procede na sua vida. Qual é o interesse que ele tem? Então a pessoa tem que lembrar assim, o que ela quer para ela. Se nós ficamos inseguros com atos que nós fazemos, ficamos com medo dentro de nós. A palavra correta é essa, é medo. Porque agora eu fiquei mais tempo na sala de TV e eu tenho que ir para os outros ambientes, eu fico inseguro. A minha insegurança aí é o medo. Porque eu recebi influência daqueles desocupados que ficaram vendo aquela TV.
e que não trouxe nenhuma informação construtiva. Eu vou para a sala de música e dificilmente eu tenho um tipo de música que me possibilita uma elevação. Isso é físico, porque quando eu saio da sala de música, não me sinto seguro. Depois faço uma avaliação assim: por que eu não vim para o ambiente de repouso mais tempo? É assim que a gente faz as observações. Voltarmos para o paraíso, nós temos que subir os degraus. E nós sabemos assim que os degraus da vida é com nobreza, com polidez, com conhecimento. E nós temos que lembrarmos que nós já fomos advertidos há milênios. Estamos sendo advertidos. Porque nós tínhamos que ter uma condição interna assim bem firme. Um pai ou uma mãe repreende um filho, interfere que ele não merecia aquela repreensão. Então o que acontece? Um amor brando. Nós esquecemos dos 10 mandamentos, que o primeiro mandamento é não ter outros deuses ao meu lado. Se aquele pai ou aquela mãe interferiu porque aquele filho recebeu uma repreensão com firmeza, esse está colocando esse filho em primeiro lugar. Então o que acontece? A pessoa vai descendo. E a gente vai observando assim que vai descendo realmente, porque em pouco tempo aquele filho já passa a ser colega. Quando precisa de uma solução, aquele filho já é questionado sobre aquela solução. Quando a pessoa está procedendo, estudando o livro Na Luz da Verdade, ela muda a irradiação. Fica agradável de ficar perto daquela pessoa. Ela desenvolve uma maneira de ser considerada. Aquela condição bem importante assim, né? Das advertências. Então nós temos que lembrarmos que todos os ensinos que vieram para nós foram advertências. Não tem nenhum ensino que tem uma permissão. Tem aquilo que plantas hás de colher. E tem o livre-arbítrio. Então quando uma pessoa está passando por limitação de saúde, espécie de sofrimento, seja ele qual for, a pessoa também descuidou lá atrás. Nós tínhamos que aprendermos a ver todos os dias como nós estamos compreendendo a vida. Então aquela condição bem importante assim de a terra vai ficar despovoada, porque se a nossa finalidade na terra seria melhorar a terra, nós pioramos a terra. É só observar os rios sujos. É só observar os muros mais altos. Se nós tivermos esse comportamento, então acontece uma coisa bem importante assim, que cada um precisa de ter dentro dele, que ele colaborou também. Então o amor do Criador, ele é beleza. Então a gente vai observando que essa beleza manifesta de todas as maneiras. Aquela criança arrumadinha, o adulto que conhece aquela criança, ou o responsável por aquela criança, fica feliz. E tem muitos e muitos casos que manda a criança ir no espelho olhá-la. Então o que está fazendo ali? Para aquela criança ter uma referência de beleza, de nobreza. O adulto, quando ele está na sua moradia, ele se arruma e ele pergunta para aquele próximo que está ali se está bom. Então está querendo que ela seja vista de maneira agradável. Então, para voltarmos para o paraíso, nós temos que aprender a juntar as coisas do dia a dia. A fala, se foi agradável, aquilo que eu ouvi. Se a pessoa não fizer um trabalho com ela, de fazer uma reflexão, que é o terceiro mandamento. O terceiro mandamento, quando ele foi trazido, as pessoas tinham poucas mudanças durante a semana toda. A terra era pouco povoada, naquela região também. Então o que acontece? O terceiro mandamento é o dia do Senhor, a reflexão, para ver como é que nós caminhamos. Mas hoje nós temos muitos itens, então nós temos que aprender a fazer uma reflexão diariamente, para ver o procedimento que a pessoa está tendo. Aquela condição bem importante assim, que quando nós precisamos de ter uma força, um saber, para poder ter uma solução.
a gente entra na condição do terceiro mandamento. Então, naquele dia, a pessoa concentra. E é bem importante, assim, a gente ir observando as tradições. Então, as tradições vêm de uma maneira correta, só que vai sendo deturpada. Então, tirar o que foi colocado no que nós recebemos, nos conceitos, nas maneiras que nós precisamos de ter dentro de nós, e colocar a coerência, as palavras adequadas, a maneira adequada, ser coerente com tudo. E é bem importante a pessoa lembrar que ela tem que ter muito cuidado com os seus pensamentos. Porque cada um pode observar assim que ela pensou num período anterior, agora aquilo está realizando. Pode gastar anos. Ela pensava de uma determinada maneira e ela viu que aquilo realizou. Pode não ter realizado aquilo que ela pensava, mas ela viu a realização. Então nós sabemos assim das centrais de pensamentos. É uma condição física. A condição do jeito que a pessoa é, fica bem fácil assim da gente saber, só observarmos. A pessoa saiu de uma localidade distante, o jeito dela, naquela nova localidade que ela se encontra, ela convive com os iguais. É aquela expressão que se falam assim, a mesma turma, os mesmos jeitos, passam a ter a mesma convivência. Mas como a evolução é individual, e o trabalho que a pessoa tem que fazer é um trabalho diário, de estudar o livro na luz da verdade e de observar-se, então ela sabe que ela vai relacionar com os iguais, mas ela tem que ver agora que ela precisa de melhorar-se, elevar-se, para ela ter iguais melhores, porque aquela referência assim, né? Socializar, de relacionar, de conviver com melhores, porque aquela referência do juízo final, nenhuma pessoa tem dúvida. Hoje se fala um pouco desse juízo final, mas há décadas anteriores falavam-se mais vezes. E todos nós sabemos que para todas as coisas na criação tem um tempo. Aquela árvore, a pessoa já nasceu, já existia aquela árvore. Um tempo depois a gente vê assim que a árvore entra num processo de ir morrendo. Aquela pedreira já se encontra muito envelhecida, e cada um pode ir observando que ela vai separando os blocos. Então nós também seremos assim, seremos separados. E se a pessoa tem muitas coisas que ela agregou, maneira, arrogância, prepotência, ela vai ficar com esses. Se ela está trabalhando de uma maneira para ficar nobre, polida, coerente, tornar-se agradável, ela vai ficar com esses. É indivíduo. Então a bondade do Criador, permitindo que cada um tenha o seu livre-arbítrio. Essa é a bondade do Criador. Porque a pessoa tem o livre-arbítrio, ela tem a conduta que ela quer. Mas tem aquele ensino de Jesus que fala assim que aquilo que plantas hás de colher. Como normalmente todos os seres humanos são descuidados, relacionam com qualquer um, naquele casal que está pretendendo trazer um filho, eles não fizeram essa observação, que se relaciona com qualquer um, vai receber influência. Fica bem fácil assim, de quando a pessoa está querendo uma veste. É mais comum de mulheres. Muitas vezes ela olha um caderno, um livro, que tem muitos modelos, e ela faz aquela condição bem importante assim, de pegar uma parte de um modelo e outra parte de um modelo. Então o que acontece? Somos indivíduos. Então nós vamos recebendo influência, mas nós tínhamos que trabalhar para receber influência boa, porque aquele casal, se ele descuida, mesmo sendo bons, a influência que eles receberam, agora eles permitem que venha ovelha negra para sua moradia. Eles descuidaram. Onde era para nascer um espírito de luz, agora nasce um espírito que vai trazer muito aborrecimento para aquele casal. Em vez de trabalharmos assim para beleza, para nobreza,
para a paz. Descuidamos, agora ficamos com um problema a vida toda. E a gente sabe assim que o filho já tem 30 anos e é um problema. Tem tantos anos é outro problema. Então é indivíduo. Então o que separa hoje tantos seres humanos da luz é a falta de objetividade. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que não é somente dedicar a vida dela ao trabalho, fazendo um alinhamento durante a sua vida daquilo que ela está fazendo, fica sem saúde. Porque na vida tudo é movimento. Movimentou erradamente, dentro há uma desarmonia. Então o que acontece? A interferência dos pensamentos e dos sentimentos dentro da pessoa. Então atrapalha o funcionamento dos órgãos. A doença é isso. Atrapalhou o funcionamento dos órgãos. É só observar assim uma pessoa que tem um amor muito grande pela mulher, pelo marido, filhos, desequilibra o seu coração. A mulher que aceita o comportamento do marido conforme ele quer ter o comportamento, ela fica com a doença que aquele comportamento ocasiona. Então como é que a gente vai poder voltar para o paraíso? Para voltarmos para o paraíso, para vivermos no reino do milênio, a pessoa tem que ser amorosa. Amorosa com justiça e com pureza. Não é somente com amor. Porque quando dá somente amor para o cachorro, ele é um problema dentro daquela moradia. Ele tumultua. Quando dá somente o amor para aquela criança é um problema. Ela não tem limite. Ela não ouve. Virou um problema. Então o amor tem que ser junto com a pureza e com a justiça. Qual é o procedimento que eu estou fazendo para a minha vida interna? O que separa hoje tantos seres humanos da luz? Esse descuido. E a gente vai observando assim, que a pessoa também frequenta lugares e ela não faz uma reflexão daquilo que foi falado, daquilo que foi ensinado, se tem uma coerência. Então a pessoa tem que lembrar assim, que os ensinos que Jesus deixou, ele deixou de boca a boca, que através dos milênios, nós sabemos assim que tem alteração. Cada um é que tem que observar assim, que nós sempre colocamos um intermediário entre nós e o Criador. Mas se a vida é individual, como é que eu posso ter dentro de mim uma pureza para poder caminhar no caminho da luz? Eu tenho que ter uma pureza. Eu tenho que lembrar assim, que se eu fico muito tempo na sala de TV, quando eu vou para o ambiente de repouso, eu vou inseguro. Então eu tenho que fazer um esforço para ir menos para a sala de TV. Dedicar mais tempo para o livro Na Luz da Verdade. Porque se eu dedico mais tempo, eu tenho uma condição bem importante, tem solução. Apresenta dentro de mim maneiras de ter solução para aquilo que eu preciso. Porque é bem simples assim, né? A gente precisa, então eu preciso de ter solução. Então a vida é assim, essa referência, aquela condição bem importante que antes tinha, né? O pai, a mãe avisavam aos filhos que determinada companhia ele não queria que o filho tivesse. O que acontece? Essa coisa boa assim de aprender a selecionar aquilo que vai me enriquecer. O que não vai me enriquecer, eu tenho que tirar da minha vida. É isso que eu precisaria de fazer, porque por tuas obras te reconhecereis. Então a pessoa pode aparentar, ela pode apresentar-se, ela pode falar muito bem. Obras, a intenção daquela obra. A intenção da obra é bem conhecida mesmo quando a criança é educada, quando dão a ela o limite, quando dão para aquele animal o limite. Se dá para o animal o limite, então aquele animal presta uma serventia. Se dá para a criança o amor com a justiça e a pureza, é agradável àquela criança. Se não deu nada para aquela criança, ela cresceu
e ela não é agradável. E isso é físico. A própria criança, que agora é amadurecida, ela não tem radiação boa. Ela mesma vai dificultando a sua vida. Toda hora, todo instante, nós temos instantes de lucidez. E é bem importante assim cada um ir observando. Então uma pessoa tem que lembrar assim, os meus pais tiveram muitas limitações, mas o instante de lucidez que eu tenho dentro de mim, eu tenho a opção. Isso que cada um tem que lembrar, que eu também não posso agora culpar pelos pais que eu tive. E a minha responsabilidade de eu mesmo agora ter o amadurecimento. Então a gente vai observando assim, que quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade e ela tem vontade de voltar para a pátria do Espírito, ela faz um trabalho bem interessante. Ela recebe uma força e ela vai periodicamente voltando ao seu ontem. E ela vai compreendendo os atos anteriores. E ela vai compreendendo que a caminhada dela foi uma caminhada de degraus, de subindo os degraus. É isso que nós precisamos de ter. Vai recebendo a força, que vai arrumando a parte anterior, que foi mal feita, e vai arrumando a parte seguinte para a caminhada na vida. O que separa hoje tantos seres humanos da luz é essa condição bem importante das anunciações. Então nós sabemos assim que tem o Apocalipse de João, que fala assim do juízo final, e que fala também que a Terra vai mexer 3 vezes, e que a maior parte dos seres humanos que se encontram sobre a Terra não pertence ao nível da Terra. Então o que acontece? Esses que não pertencem ao nível da Terra, entra o amor do Criador. Ele vai conviver com os iguais. Como os iguais são incoerentes, não são bons, são maldosos, então ele vai fazer os atos para esses que são assim. Consequentemente, esses também farão o ato igual para ele. Aquela condição bem importante que o que habita dentro de nós é o Espírito. O Espírito vem de uma região superior. A condição do Espírito é uma condição pura, devido à origem. As máculas que a pessoa tem, que agregaram-se ao seu espírito, como ela vai conviver nessas regiões, então sempre ela também terá instante de lucidez. Aí o que acontece? Ela terá vontade de sair daquele ambiente em que ela se encontra. Só que agora a vontade dela é verdadeira. Quando ela tiver a oportunidade para voltar para o nível da Terra, ela já teve a transformação dentro dela. O horror que ela ocasionou e o horror que ela sofreu, então ela nunca mais vai querer ter aquele tipo de comportamento e nem conviver com esses que apresentam esse tipo de comportamento. Então nós nos encontramos assim, na matéria grosseira, onde os bons convivem com os maus, onde os bons descuidaram com o amor brando, permitindo vir de níveis inferiores, porque tem nível inferior. Isso é físico assim que a gente precisa de saber, que não somos todos iguais. Na matéria grosseira fica bem fácil assim da gente entrar numa escolinha, 10 crianças pequenas. Como elas não são muito influenciadas ainda, nós vemos que cada uma tem um nível. Cada uma gosta de uma maneira diferente e a gente pode observar assim. Dificilmente o adulto tem 2 ou 3 adultos que têm a mesma roupa, a não ser o uniforme da empresa. Mas de uma maneira geral, cada um tem a sua personalidade. Cada um é que tem que agora observar como é que a voz interior atua dentro dele. Então o sagrado que existe dentro de cada um de nós é essa condição bem importante assim. Possibilitando que esse sagrado que existe dentro de nós manifesta através da intuição do que é bom para a minha vida. Para eu ter uma vida melhor, então eu tenho que atuar com amor, que anda junto com a pureza e com a justiça. Eu tenho que compreender
mas eu tenho que lembrar que eu não posso aceitar. A compreensão é diferente de uma aceitação, de uma acomodação. Então, se nós tivéssemos a perspectiva dentro de nós de estudar o livro Na Luz da Verdade, com dedicação, com interesse em assimilar aquelas informações, então nós mudaríamos o nível e nós teríamos que fazer uma seleção daquilo que nos interessa, daquilo que vai ser bom para a minha vida. E a gente vai observando assim muitas coisas. O comportamento do pai é o comportamento dos filhos, só que o comportamento do pai dentro dele. Então fora ele aparenta, ele apresenta como, mas dentro dele é o que os filhos são. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então cada um de nós é que tem que fazer muito esforço para melhorarmos e tirar aquela condição assim de achar que o outro é responsável. O outro é responsável porque nós permitimos. O jeito que eu me encontro, como é possível então eu melhorar-me? Então toda a época da nossa vida nós temos que lembrarmos assim, que temos que trabalhar. Então a pessoa tem que lembrar que ela tem que trabalhar. Se ela trabalha, aquela condição bem importante dentro de nós é o trabalho. Para a sobrevivência é o serviço. Então nós temos que ter o serviço e nós temos que trabalhar dentro de nós. Um esforço para compreender direito os ensinos, melhorando, porque é aquela condição bem importante de nos elevarmos. Quando a gente eleva-se, é aquela condição bem importante. O nível, melhora o nível. Melhorando o nível, a pessoa recebe uma força da luz para ela conviver com os defeitos, né? As mazelas. Que nós temos muitos defeitos e muitas mazelas. E nós temos ainda uma coisa mais grave ainda, de achar que somos melhores. Então isso vai atrapalhando a nossa vida. Cada um é que tem que fazer um esforço para perceber o procedimento que ele precisa de ter. Então estudar o livro Na Luz da Verdade é toda a época da nossa existência. Toda época a pessoa tem que lembrar assim, que os limites de conquistas internas aumentam. Nós temos que ir observando assim, que fora tem uma limitação. Apresenta uma limitação da saúde, de saber, de condições de poder contar com um corpo de matéria grosseira, mas dentro de nós, na compreensão dos ensinos, não tem limite. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque a pessoa vai mudando dentro dela. A mudança fica bem fácil assim da gente ir observando, que é a maneira de transmitir uma informação. Então, aquele que trabalha naquela sessão, ele foi promovido o jeito que ele precisa de ter para poder melhorar. Esse jeito é físico, não é mais ou menos, não é para um período. Toda a época da nossa existência, percebendo como é que podemos perceber o sagrado dentro de nós. Quando a pessoa está procedendo, estudando o livro Na Luz da Verdade, ela muda a irradiação. Fica agradável de ficar perto daquela pessoa. Ela desenvolve uma maneira de ser considerada. Aquela condição bem importante assim, né? Das advertências. Então nós temos que lembrarmos que todos os ensinos que vieram para nós foram advertências. Não tem nenhum ensino que tem uma permissão. Tem aquilo que plantas hás de colher.